Capítulo 758, Antigo Esconderijo do Céu Ardente. Tradução Júnior. Revisão Azel Padrim. Nos 2 dias seguintes, a população da Cidade Única do Diabo aumentou com uma velocidade extremamente assustadora. Não só os membros das 8 super-seitas chegaram um após o outro, mas até mesmo membros de outras facções renomadas também se apressaram. Em um instante, o interior da Cidade Única do Diabo estava completamente lotado de inúmeros especialistas, fazendo com que ela se tornasse extremamente caótica. Keeley e os outros tinham claramente apertado seu controle em meio a este caos. Assim, a maioria dos discípulos da seita do Dao teve que permanecer tranquilamente em sua estalagem para treinar e não tiveram a chance de sair para causar problemas. Embora o grupo de Keeley não tenha contido a força Lindong e os outros discípulos principais, eles repetidamente os instruíram a terem cuidado para se protegerem contra um ataque furtivo. Atualmente, a Cidade Única do Diabo era extremamente caótica. Caso ocorresse algum problema, era provável que até mesmo os 4 tivessem dificuldade em lidar com ele. Lindong também estava claramente ciente da situação atual dentro da Cidade Única do Diabo. Assim, ele permaneceu silenciosamente no seu quarto durante esses 2 dias. Apesar de não estar retido, ele raramente saía. Lindong também aproveitou a paz que veio antes da iminente grande batalha para estudar algumas outras coisas. Por exemplo, o estranho caldeirão de cobre que ele havia obtido recentemente. Lindong estava sentado em uma cama dentro de um quarto sossegado. Nesse momento, ele estava segurando o caldeirão danificado de cobre que ele havia comprado no mercado de tesouros por um alto preço. Ele franziu um pouco a testa enquanto os seus olhos o analisava continuamente. Suspiro. Isso continuou por meia hora antes que Lindong suspirasse involuntariamente. Ele esfregou os seus olhos cansados, enquanto seu rosto estava cheio de insatisfação. Anteriormente, ele tinha tentado vários métodos para estudar este caldeirão de cobre vermelho escuro. No entanto, ele não conseguiu descobrir nada de especial sobre ele. O material deste caldeirão de cobre não era único e também havia a ausência de qualquer flutuação de energia dentro dele. Lindong tinha a certeza de que esta coisa não era definitivamente um tesouro da alma. Parecia que o seu sonho de encontrar uma grande pechincha tinha sido frustrado. Algo está errado. Lindong brincou com o caldeirão de cobre em sua mão enquanto murmurava para si mesmo. Quando ele viu isso pela primeira vez, ele sentiu claramente o talismã de pedra dentro de seu corpo tremendo suavemente. O talismã de pedra só mostrou tal reação quando encontrava um objeto extraordinário. Lindong franziu o rosto. Ele colocou o caldeirão danificado de cobre vermelho escuro na frente dele. Foi possível ver alguns desenhos caóticos na superfície do caldeirão. Talvez tenha sido por causa da erosão ao longo dos anos, mas esses desenhos estavam extremamente desgastados. Por isso, Lindong não conseguiu obter nenhuma informação útil deles. Este caldeirão, para que ele serve? Lindong sentiu a cabeça doer um pouco. Algum tempo depois, ele finalmente desistiu e balançou a cabeça. Enquanto se preparava para manter o caldeirão dentro de sua bolsa Qiankun, seus olhos de repente se desviaram para a luz da sala. Imediatamente, ele ficou atordoado por um momento. Depois disso, seus olhos se estreitaram. Este caldeirão de cobre, parece que está faltando uma chama. Este pensamento passou pela mente de Lindong. Ele hesitou por um momento, antes de olhar para o aspecto danificado do caldeirão. Não parecia que ele pudesse suportar calor. Se as coisas piorassem, seus 10 milhões de pílulas Nirvana seriam torrados. Isso pode acabar derretendo, que assim seja. No entanto, Lindong não era uma pessoa indecisa. Depois de hesitar por um momento, ele cerrou os dentes. Com um aperto de mão, um aglomerado de ferozes chamas Nirvana se reuniu na sua palma. Esta chama poderia ser formada por qualquer um que fosse um especialista no estágio Nirvana. Lindong sacudiu o dedo. Um fio de chamas entrou no caldeirão em alta velocidade. Segundos depois, a chama foi rapidamente liberada. Mas o que Lindong viu deixou atônito: o caldeirão de cobre estava começando a derreter. Imediatamente, seu rosto ficou verde.
Parecia que sua ideia era realmente uma idiotice. Além disso, com base na aparência danificada do caldeirão, era possível que alguém já tivesse tentado esse método. No entanto, era provável que eles tivessem percebido que era inútil no meio do caminho e, portanto, pararam. Lindong balançou a cabeça decepcionado. Ele finalmente perdeu todo o interesse. Com um aceno de mão, ele jogou o caldeirão em chamas no braseiro da sala. Depois disso, ele fechou os olhos lentamente e começou a cultivar. Depois que Lindong entrou em um estado de cultivo, o caldeirão de cobre começou a derreter em um ritmo mais acelerado. No final, ele transformou em cobre líquido que escorria do braseiro. A quantidade de cobre líquido aumentou. No final, o caldeirão de cobre foi completamente derretido. A chama Nirvana também se extinguiu devido ao esgotamento do Ki Nirvana. Apenas restava um pouco de líquido de cobre vermelho escuro gotejando. Bus. Numerosas luzes vermelhas escuras subitamente dispararam do líquido de cobre enquanto ele fluía. Finalmente, eles se entrelaçaram no ar. Sentado na cama, como se ele tivesse sentido alguma coisa, os olhos fechados de Lindong de repente se abriram. Ele ficou um pouco atordoado ao ver as luzes vermelhas escuras se entrelaçarem no ar. O que é isto? Lindong ficou surpreso ao ver esta cena. Depois disso, ele olhou para o caldeirão de metal completamente derretido e só então chegou a uma conclusão. Era preciso destruí-lo completamente antes que poder encontrar o que estava escondido. Isto poderia ser considerado como sem destruição não poderia haver progresso. No entanto, seria necessária muita coragem para realizar tal ato. Se não fosse por Lindong ter ficado completamente desapontado, era improvável que ele derretesse o caldeirão. Antes de Lindong, provavelmente outros tentaram executar este método. Mas, em última análise, faltava coragem a essas pessoas para executar tal ação até o fim. Independentemente disso, o atual Lindong estava excepcionalmente satisfeito. Esse resultado que ele alcançou aleatoriamente excedeu claramente sua expectativa. Mas, o que é isso? Os olhos alegres de Lindong continham alguma incerteza. Ele olhou fixamente para as luzes, cruzando-se no ar. Aquelas luzes entrelaçaram-se umas às outras. Finalmente, eles pareciam ter formado algumas linhas e imagens estranhas. Essa aparência parecia ser de um mapa. Um mapa. Os olhos de Lindong focaram-se na imagem. Imediatamente, um pensamento passou por sua mente antes de sua energia mental zunir. Ele capturou a imagem do mapa de luz e o armazenou em seu palácio Nivan. Depois que Lindong fez isso, as linhas vermelhas brilhantes começaram a encolher antes de finalmente se aglomerarem em um símbolo de luz vermelho escuro do tamanho de uma palma na frente de seus olhos. Lindong estendeu a mão e o símbolo vermelho escuro pousou em sua mão. Seus olhos olharam para ele e ele foi capaz de ver a imagem de uma chama se espalhando pelo símbolo da luz. Havia 4 caracteres flamejantes extraordinariamente antigos vagamente presentes na imagem. Antigo esconderijo do céu ardente. Lindong olhou fixamente para os 4 antigos caracteres flamejantes. Depois disso, ele leu cada palavra em voz alta. No instante seguinte, os seus olhos de repente. Este caldeirão realmente escondia um antigo mapa do tesouro. Excelente! Os lábios de Lindong se separaram enquanto ele ria. Embora ele não soubesse o que era esse antigo esconderijo do céu ardente, provavelmente não era um tesouro comum, uma vez que estava localizado dentro da região do Diabo Único. Não seria surpreendente mesmo que tal lugar tivesse um tesouro puro Yan. Embora o item inútil não se transformasse em tesouro, a aparência desse antigo mapa do tesouro tinha compensado completamente a sua existência. O valor de um tesouro antigo era definitivamente comparável a um tesouro puro Yan. Ele não perdeu nesta transação. A habilidade do talismã de pedra não decepcionou Lindong. Depois de entrar na região única do diabo, posso discutir isso com a irmã mais velha Xiao Xiao e os outros. Podemos procurar o chamado antigo esconderijo do céu ardente juntos. Lindong acariciou o queixo e murmurou para si mesmo. Afinal, a situação atual era diferente de quando ele havia entrado no antigo campo de batalha naquela época.
Ele não estava mais sozinho e agora havia um grande grupo de companheiros discípulos que estavam dispostos a segui-lo. Ele também era incapaz de suportar todo um antigo tesouro. Seria melhor para ele partilhá-lo com os seus companheiros discípulos. Nessa altura, a sua força geral aumentara e era provável que enfrentassem muito menos problemas. Lindong sorriu silenciosamente quando pensou nisso. Ele guardou cuidadosamente o símbolo de luz em sua bolsa Qiankun. Este objeto provavelmente tem uma função especial. Caso contrário, não teria sido tão bem escondido. Depois de resolver o segredo do caldeirão de cobre, Lindong sentiu-se extremamente satisfeito. No entanto, ele não parou por aí. Em vez disso, ele refletiu por um momento antes de repente bater palmas. Um brilho de luz apareceu em sua mão e se transformou em uma formação de luz extremamente obscura e complicada. Esta formação era tão misteriosa que lhe causou um deslumbramento. Até mesmo o atual Lindong era incapaz de ver através do seu mistério. Esta era naturalmente a formação do universo antigo que estava dentro do corpo de Lindong. A formação do universo antigo melhorou muito a capacidade de luta de Lindong, principalmente contra especialistas no 9º estágio Nirvana Yuan, mesmo estando somente no 7º estágio. Foi por causa dessa formação que Lindong conseguia fundir o poder Yuan e a energia mental, podendo assim liberar um poder ainda maior. No entanto, desde que Lindong a obteve, ele não descobriu nenhum outro uso além de fundir poder Yuan e energia mental. No entanto, durante este período de tempo, Lindong tinha percebido alguns fatos depois de estudá-la calmamente durante muito tempo. A formação do universo antigo podia fundir energia quando girada no sentido horário. No entanto, se alguém a girasse no sentido anti-horário, Lindong descobriu que a ondulação da formação do universo antigo sofreria uma mudança completa. Ao mesmo tempo, essa flutuação também possuía um efeito bastante chocante e milagroso. Esse era o poder de dividir. No sentido horário levaria à fusão, enquanto no sentido anti-horário levaria à separação. Lindong assistiu sorridentemente à lenta rotação da formação do universo antigo, enquanto os cantos dos seus lábios se erguiam. Ele estava ciente de que esta descoberta iria definitivamente ajudá-lo tremendamente na competição das grandes seitas.